Olá, meus queridos alunos! Aqui é o professor de português, o professor Emerson, e eu vim aqui para fazer a correção de duas questões de língua portuguesa do simulado de vocês, tá? As duas questões as quais eu vou corrigir são as que se baseiam no texto Apelo, que é um conto, tá? A primeira questão trata exatamente sobre algumas palavras e aí você tem que focar nas classes gramaticais, ok? As palavras amanhã, primeiros, mesa, senhora e furada. Mas vamos ao texto. Apelo, Dalton Trevisan. Amanhã faz um mês que a senhora está longe de casa. Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta. Bom chegar tarde, esquecido na conversa de esquina. Não foi ausência por uma semana. O batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho. Com os dias, senhora, o leite, primeira vez coalhou, a notícia da sua perda veio aos poucos. A pilhada de jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era um corredor deserto e até o canário ficou mudo. Para não dar parte de fraco, ah, senhora, fui beber com os amigos. 1 hora da noite eles iam e eu ficava só, sem o perdão da sua presença, a todas as aflições do dia, como a última luz na varanda. E comecei a sentir falta das pequenas brigas por causa do tempero na salada. O meu jeito de querer bem. Acaso é verdade, senhora? As suas violetas na janela. Não lhes poupei água e elas murcharam. Não tenho botão na camisa, calço a meia furada. Que por fim levou. Que fim levou o saca-rolhas? Nenhum de nós sabe. Sem a senhora, a conversa com os outros, bocas raivosas, mastigando. Venha para casa, senhora. Por favor. Bom, as palavras que estão em destaque aí eu devo comentar um pouco sobre o texto, né? Ele é um conto do Dalton Trevisan, um ótimo contista. E o que a gente tem aqui, na verdade, é um conto em forma de carta. Veja que ele usa o vocativo senhora algumas vezes para exatamente demonstrar quem é o destinatário, né? Quem seria a destinatária desta carta. E perceba que ele vai narrando a ausência desta senhora, que provavelmente é a sua esposa, e aí vai contando as coisas que ela fazia e que não são feitas mais, não é? Porque a família era dependente dela. Aí a questão que a gente está diante dela é para que a gente veja, respectivamente, qual é a classe gramatical de cada uma dessas palavras que aparecem em destaque no texto. Palavra manhã, primeiros, mesa, senhora e furada. E que diga qual é a classe gramatical de forma respectiva, ou seja, na ordem em que elas aparecem. Elas estão todas destacadas aí no texto: amanhã, primeiro, mesa, senhora e furada. Amanhã nós vemos aqui claramente que é um advérbio, tá? Eita, aqui já tem a resposta. Vemos aqui que claramente é um advérbio, depois a gente tem primeiros, que é um numeral, depois mesa, que é um substantivo, tá? Senhora, que é um pronome de tratamento, furada, que é um adjetivo. De forma que a gente tem a letra E como sendo a alternativa correta. Um advérbio, numeral, substantivo, pronome e adjetivo. Só voltando aqui, temos um advérbio, amanhã, um advérbio de tempo, primeiros, né? Que é um numeral ordinal. Mesa, substantivo, né? Substantivo primitivo, concreto.
senhora, um pronome de tratamento, né? Que demonstra certo respeito entre aquele que fala e ao destinatário. E furada que é um adjetivo de meia, não é, gente? Calço a meia furada. Olha a característica para meia aí, furada. Na próxima questão a gente tem marque a alternativa correta quanto à ideia e ao formato representado pelo texto apelo. Letra A. É demonstrado o desentendimento do casal através de uma enumeração. Na verdade, não temos enumerações aqui que demonstrem o desentendimento do casal. O conto mostra um pedido de perdão em formato de carta, exatamente. O conto mostra um pedido de perdão em formato de caixa, então de carta. Então veja, o formato do texto é um formato de carta, mas na verdade o gênero textual é conto, tá? A alternativa correta é a alternativa B. Aí temos a C, né? A solidão do personagem emitida em prosa. A gente até tem essa emissão, mas olha a questão, olha o enunciado, que é qual é a alternativa quanto à ideia e ao formato do texto, tá? De maneira que a gente tem a ideia, que é o pedido de perdão, e o formato é o formato de carta, tá? Separação do casal é transmitida através de um texto lúdico, não existe ludicidade aqui, e trata-se de um texto dissertativo em que a opinião do narrador é que a mulher volte. Na verdade, não é um texto dissertativo, é um texto narrativo, né? E se fosse dissertativo, naturalmente não teria um narrador, correto? Então, a alternativa correta é a alternativa B para vocês aqui, tá? Lembrando sempre, gente, vocês não podem deixar de estudar, porque Deus ajuda quem senta e estuda, ok? Fui! Valeu!